Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, queridos alunos de GPV, estamos na nossa última aula, quarta aula de comunicação empresarial e negociação. Conta pra mim, como está sendo sua experiência aí nessas nossas 4 semanas de encontros, nas nossas discussões sobre a comunicação e o profissional de GPV. Você está conseguindo assimilar o conteúdo? Está com dificuldade? Pessoal, não fiquem com dúvidas, ok? Se tiver dúvida, manda pra gente, participa da aula ao vivo, manda lá seu comentário, tira dúvida, você não pode ficar com dúvidas, tá? Nós estamos aqui, eu, os professores, mediadores, estamos aqui para te auxiliar, ok? Então, pessoal, nós aí já estamos há 4 semanas caminhando juntos. Hoje é o nosso último encontro. Daqui a pouquinho eu me despeço pessoalmente de vocês, né, ao vivo, na live, mas temos conteúdo para falar. Então, se temos conteúdo para falar, força na peruca, porque tem bastante coisa. Qual que é o nosso conteúdo de hoje, então, pessoal? Tanto agora como no próximo momento, nós vamos falar hoje sobre a unidade 5, tá? Vamos fechar a unidade 5 do livro, que trata o quê? De aplicações e estratégias em negociação. Então hoje, na aula de hoje, o que nós vamos falar? Quais são os nossos objetivos? Acompanha comigo na tela. Compreender a importância que a comunicação tem dentro do processo de negociação, ok? É muito importante que vocês entendam, saiam daqui entendendo a força da comunicação num processo de negociação. Compreender a importância do fator humano na negociação. Nós não negociamos com robôs nem com máquinas, né? Negociamos com gente, com ser humano. Os tipos de negociação e as estratégias, processos de gestão de uma negociação e a negociação na resolução de conflitos, tá? E só para a gente lembrar então, para fazer um resumão aí do que nós já vimos até agora. Então nós começamos a nossa primeira aula lá atrás, entendendo como funciona o processo de comunicação, quais são os elementos. Vimos um pouco também sobre a comunicação integrada, né? A comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação integrada de marketing, o SIM, as ferramentas que podem ser utilizadas, você lembra? Publicidade, propaganda, promoção no ponto de venda, marketing, venda direta, enfim. Vimos várias dessas ferramentas que você pode utilizar como um recurso, né, de venda dentro da comunicação integrada de marketing. Falamos sobre imagem, lembra? Lembra do hambúrguer lá? Falamos sobre imagem da Coca-Cola, né? Falamos sobre imagem organizacional, falamos sobre cultura organizacional, sobre comunicação.com, as novas mídias, como utilizar essas novas mídias dentro das empresas, dentro dos processos de negociação, principalmente nesse período aí forçado de digitalização da comunicação e do próprio processo de venda, né? Falamos sobre o que é negociação, então a importância da negociação, por que nós negociamos, demos vários exemplos também. Falamos sobre as etapas e os estágios da negociação, lembra? Preparação, barganha, planejamento, o planejamento vem antes da barganha, fechamento, lembra? Falamos sobre o tripé da negociação, que é o quê? O tempo, o poder e a informação. Você lembra disso? Lembra? Muito bem. Então hoje a gente segue para o nosso conteúdo. E antes de começar o nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês aqui uma citação que eu acho muito interessante e oportuna, apesar de nós não termos, infelizmente, a fonte desta afirmação, mas é muito legal. Acompanha lá na tela. Se existe 1%
1%, pessoal, de chance, negocie até o fim. Quando o cliente diz não, aí sim começa a negociação. Mas, prof, se o cliente disse não, por que eu vou negociar? Porque a negociação é uma resolução de conflito, né? O cliente diz não e eu quero que ele diga sim. Então eu vou usar de subterfúgios, eu vou usar de argumentação para mostrar para ele por que ele tem que mudar de ideia, tá? Veja, eu não vou impor, eu não vou coagir, apesar de existirem, infelizmente, muitos profissionais, né? E eu vou colocar profissionais assim, tá? Que trabalham desse jeito, né? Com a coerção, quase que obrigando. O cliente sai de lá e fala, puxa, se eu não comprasse, o vendedor ia bater em mim. Não é legal, né, gente? Porque acaba que o cliente sai dessa experiência com um pensamento, uma sensação negativa do que aconteceu. Então a negociação tem que ser um processo leve, tem que ser um processo objetivo, tem que ser um processo focado, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, mas tem que ser limpo, né? Tem que ser às claras e não pode ter nada de intimidação, né? O cliente ele tem que se sentir motivado a adquirir o produto e não obrigado a adquirir o produto. Entendeu a diferença? Então vamos, para fechar aí esse conteúdo, começar falando sobre a importância da comunicação na negociação. Bom, eu já falei isso na primeira aula, mas eu vou trazer de volta para vocês, pessoal. Saber ouvir dentro de uma negociação é fundamental, é essencial, é a dica de R$1 milhão ou $1 milhão que vale mais. Saber ouvir. Por quê, pessoal? Quando você ouve o que o seu cliente quer, você consegue ler as entrelinhas do desejo dele. Entende? Você consegue entender aquilo que vai além do que ele realmente está falando, tá? Então, saber ouvir, entender os anseios dele. Pensa lá, às vezes a pessoa vai comprar uma casa, não sei, ou vai comprar um carro, alguma coisa assim. E é a primeira casa, ou o pai está dando a casa para a filha que está casando. Olha a emoção que está carregando esse processo de negociação. Isso está implícito na comunicação. Então, ouça o seu cliente. Ouça o que ele realmente quer, o que não está sendo falado pelas palavras. Utilizar o canal adequado. Gente, isso é muito importante. Como é que eu vou vender tecnologia avançada, por exemplo, eu vou utilizar um canal de mídia online, de repente, né, para vender para um idoso. Gente, tudo bem que tem idosos aí que dominam a internet, mas a maioria não é assim, a gente sabe disso. Então, por que eu vou usar um canal tecnológico para me comunicar com esse público? Se meu público é um público da terceira, da quarta idade, eu não vou conseguir vender. Então, você lembra do canal que a gente falou lá na primeira aula, quando falamos do processo de comunicação, dos elementos de comunicação? Eu tenho uma mensagem, certo? Que eu tenho um emissor que emite uma mensagem utilizando um canal apropriado, ok? Um canal apropriado que vai se destinar ao meu receptor. Por exemplo, a Netflix, o YouTube, eles têm lá os Netflix Kids, né? O YouTube Kids, que é o quê? É um canal que vai atuar, vai trabalhar, vai se comunicar diretamente com as crianças. Tudo bem que hoje já não pode mais fazer aquelas propagandas que se faziam antigamente, né? Aquelas campanhas de vendas de produtos para crianças, que se comunicava diretamente com as crianças, mas indiretamente a criança acaba tendo esse consumo também. Então, é um canal direto para ela, um canal de comunicação direto com a criança, entende? A escolha do canal adequado. Eu não vou colocar uma propaganda, uma publicidade, um conteúdo para criança num horário 18+. Por quê? Porque não é um canal adequado. Da mesma maneira que eu não vou colocar um conteúdo 18+, num horário que eu estou exibindo uma programação infantil,
né? Ou num canal em que eu trabalho com programação infantil. Imagina, uma página de conteúdo para criança tem lá uma publicidade 18+. Não dá, né, pessoal? Então, entender, saber escolher o canal certo para trabalhar com... Não estou falando que vocês vão vender conteúdo 18+, pessoal, mas se vende também, não tem problema. Mas, então, assim, saber escolher o conteúdo é de fundamental importância também, tá? Elaborar o conteúdo da mensagem corretamente. Pessoal, linguagem, fale a língua do seu público. Para que eu consiga elaborar o conteúdo da minha mensagem de forma correta, de forma adequada, eu preciso conhecer o meu público, ok? Eu preciso conhecer a forma como eles se comunicam, eu preciso conhecer o que eles querem, o que eles desejam, o que eles... que tipo de produto eles querem, o que eles gostam de fazer, entende? Quais os hábitos, qual a cultura... Porque dessa forma eu consigo estabelecer uma mensagem que vai gerar uma identificação nesse cliente. Fala para mim, você nunca viu uma propaganda, não sei, né, tanto em vídeo quanto em mídia impressa, que você fala, nossa, me identifica, eu preciso desse produto. Grandes empresas fazem muito isso, né? Trabalham com o seu sonho e falam, olha, esse produto é feito para você. Só falta falar, você precisa comprar, sabe? Compre batom. Esse produto é feito para você. Você precisa deste produto. Está nas entrelinhas. Mas por que eles conseguem nos tocar dessa maneira? Porque eles conhecem os nossos anseios, eles conhecem os nossos desejos, as nossas vontades, o que nós queremos. Então vem na jugular, entendeu? Vem direto na veia. É a melhor forma, é eficientíssimo, tá certíssima a forma de trabalhar. Identificar ruídos e reduzi-los. Gente, já falamos sobre ruídos lá no começo e é importante bater nessa tecla, porque o ruído, ele não é só dentro na veiculação ali do conteúdo, né? Você pode ter ruído dentro da sua equipe, né? Uma distorção da mensagem que vai prejudicar a tua venda lá no final, lá na comunicação com o cliente, porque às vezes algo não ficou claro na equipe, para a equipe, e aí essa falta de clareza começa a gerar novas informações produzidas pelos colaboradores que vão transformar a informação que deveria ser passada originalmente em outra coisa completamente diferente. Lembra da brincadeira do telefone sem fio? Você passa, não sei se é do tempo de vocês aí, porque é uma brincadeira um pouquinho antiga, né? Que o pessoal brinca. Na minha época a gente brincava de telefone sem fio, passar anel. Não sei se hoje as crianças ainda brincam disso. Mas lembra do telefone sem fio? Que você tinha uma fileira de gente. Lá na ponta uma pessoa falava uma frase. E cada um ia passando para o outro. Quando chegava no último, o último tinha que reproduzir a frase que ele tinha recebido. E geralmente saíam umas coisas sem pé nem cabeça. Então, o papel da liderança também nesse processo de comunicação com o seu cliente interno, tá? Com os seus colaboradores é fundamental, tá? Ter esse acompanhamento, saber se a comunicação está clara, saber se a comunicação está sendo efetiva, se a comunicação está sendo eficaz e eficiente, tá? Você como gestor tem a obrigação de acompanhar todo esse processo e garantir que não há ruídos nesse processo de comunicação, ok? A boa comunicação num processo de negociação promove relacionamentos. Nem sempre uma negociação vai resultar em venda, nem sempre. Mas, muitas vezes, o ideal é que isso aconteça em todas as vezes, a negociação pode resultar em um relacionamento forte, ok? Que lá na frente pode resultar numa venda. Então, nem sempre a venda vai ser imediata, mas se você conseguir construir um relacionamento com o seu cliente, ele pode falar, puxa, eu não vou conseguir comprar, não vou conseguir adquirir esse produto agora, mas lá na frente ele vai lembrar, não, mas aquela pessoa me atendeu dessa forma, assim, 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 assim. Eu preciso desse produto agora, eu vou voltar lá e fazer essa negociação com ela, tá? Então, a gente não pode pensar na negociação só como um processo aqui agora imediato. Temos que pensar que é sim um processo de longo prazo,
tá? Que é sim um processo que pode render frutos para você lá no futuro. E a boa comunicação expressa ideias, né? Ela te ajuda a desenvolver uma boa criatividade, ela te ajuda no desenvolvimento da sua criatividade. E aí, quando falamos da negociação, não podemos esquecer da importância do ser humano, né? De como o fator humano é relevante dentro deste processo, ok? Nós, como eu já falei na abertura dessa aula, nós não negociamos com robôs, pelo menos não ainda, né? Não sei como será o futuro, né? Inteligência artificial, enfim, Star Trek, né? Não sei como é que vai ser, mas ainda não negociamos com robôs e nem com máquinas, tá? Nós dependemos de outros seres humanos, de outras pessoas para o processo de negociação. Então, o que é importante você ter na sua cabecinha e não esquecer, a sua equipe é formada por seres humanos, é formada por pessoas. Sem pessoas não existe negociação. Esse fator humano é o que faz com que a capacidade de competição frente aos concorrentes seja elevada, tá? Então, como assim capacidade de competição? É só você lembrar do que nós falamos lá atrás, acerca dos poderes, lembra? O poder do especialista, o conhecimento técnico. Se eu tenho eu tenho uma pessoa aqui dentro da minha equipe que ele tem, ele tem muito evidente o poder do especialista, tá? Frente à minha concorrência, o meu concorrente não tem esse diferencial. Lembra que nós falamos de diferencial também? O meu concorrente não tem esse diferencial. Então, esse meu colaborador, esta pessoa, eleva a minha capacidade de competição frente ao meu concorrente. Entendeu? O líder, pessoal, quem que é o líder dentro disso, então? É aquele cara que vai influenciar, que vai motivar, que vai fazer com que as pessoas consigam explorar o máximo do seu potencial. O líder, ele tem que ser visionário. É aquele cara que vê no funcionário e fala, não, esse cara ele pode desenvolver tais pontos que ele vai ficar top de bala, entendeu? É essa que é a função do líder. Além de motivar, além de incentivar, é ver a capacidade do seu colaborador. O líder, ele tem que ser autoconfiante, o líder, ele tem que ser motivado, não só motivador, ele tem que ser uma pessoa motivada. Gente, imagina aquele líder que tudo que você vai falar com ele não sei, sei lá. Gente, desmotiva qualquer equipe, né? Que motivação ele vai dar? Se ele não tem motivação nenhuma, como é que a equipe vai se sentir motivada? Não vai. Então, o líder tem que ser uma pessoa motivada, tem que ser íntegro. Um líder íntegro tem uma equipe íntegra, certo? Por quê? Se a equipe reconhece o caráter, a integridade do seu líder, é muito mais difícil que ela atue com jeitinhos, com coisinhas erradas. É muito mais difícil que ela tenha atitudes assim do que se o seu líder, se ela tiver um líder que não tá nem aí, né? Um líder que, faz uma coisa, tira ali, ganha um pouquinho ali, não tem problema, sabe? Não tem problema. Tira um pouquinho ali, faz um caixa 2, não tem problema. Mentir uma mentirinha, não tem problema. Entendeu? Então, a integridade e o caráter do líder, elas refletem diretamente na forma, na composição da sua equipe, ok? O líder, ele precisa ser referência para a sua equipe, tá? Ele não é aquele cara que a equipe vai tirar uma dúvida e ele não vai saber responder, não vai saber... ele não pode ser a pessoa que sabe menos do que a equipe. Não estou falando que ele tem que saber tudo, tá? Se não sabe, vai correr atrás, vai fazer o possível para conseguir atender a necessidade. Mas ele tem que saber mais, ele tem que saber o que cobrar da sua equipe. Como é que você cobra aquilo que você não sabe fazer, certo? O líder, ele precisa entender que a prioridade numa negociação é preservar o relacionamento, tá? Por quê? Você já foi em alguma loja, alguma empresa que quem estava te atendendo não estava nem aí se você estava gostando ou não, se você estava satisfeito ou não, tipo, aquela informação assim, tipo, você veio aqui porque você quis, se você quiser o produto você leva, se você não quiser o problema é teu.
Reflexo da liderança, pessoal. Reflexo da liderança. O líder que fala assim, se o cara não quiser, por que veio aqui? Se não quer, vai embora, compra outro lugar. Reflexo da liderança. Agora, tem empresa, tem lugar que você chega, que você é tão bem atendido, você não quer levar nada. Mas você é tão bem atendido que você fala, poxa, eu quero voltar aqui. É de novo o que falamos lá atrás, ok? Então, um bom líder entende que o relacionamento é essencial. E quando ele entende que o relacionamento é essencial, ele preserva também este bom relacionamento com a sua equipe, ok? É exemplo, é espelho. E aí, quando estamos falando de negociação, eu preciso falar da técnica chamada rapport, né? Ou rapport. É uma técnica que ela é de origem francesa e significa sintonia. Como assim sintonia, prof? Ela trabalha no intuito justamente de gerar essa identificação e promover esse relacionamento, estabelecer este relacionamento entre o vendedor, entre o atendente e o cliente. Então, qual que é o objetivo dela? Gerar um ambiente de confiança, gerar um ambiente de respeito e mostrar empatia. De que forma? Linguagem corporal, principalmente linguagem corporal, expressão facial, tonalidade de voz. E alguns pontinhos que o rapport funciona, que é muito legal, que, por exemplo, o espelhamento. A pessoa com quem você está negociando, ela tem uma característica de balançar de um lado para o outro. E você incorpora essa mesma característica, você entra em sintonia com ela. Você não pode fazer isso tendendo a tirar sarro, certo? A apontar um defeito, mas no sentido de acompanhar o ritmo da pessoa. Se a pessoa fala muito alto, você pode, lógico, não vai gritar com a pessoa, pelo amor de Deus, meu filho, não vai gritar com a pessoa. Mas você pode, mudar um pouquinho o tom da sua voz para poder entrar nessa técnica, nessa mesma pegada dele. Ou se é uma pessoa que fala baixinho, que fala mais calmo, você pode também entrar nessa mesma linha dessa pessoa, porque ela vai se sentir à vontade com esses atendimentos. A reciprocidade, que é fazer algo sem esperar nada em troca, tá? Fazer uma boa ação ali no processo de negociação. E os interesses comuns, que é descobrir o que seu cliente gosta de fazer. Meu cliente gosta de viajar, e você começa a conversar, eu vou jogar a conversa fora? Não, de forma alguma. Você está estabelecendo um relacionamento com o seu cliente. Identificar quais são os interesses comuns e desenvolver o seu assunto dentro desses interesses comuns. Para quê? Para que ele adquira confiança em você. Ele tem um filho, você tem um filho, vamos falar sobre os nossos filhos. Vamos trocar experiências, vamos trocar figurinhas, isso é agradável. É lógico, sempre respeitando os limites, ok? Você não pode invadir a privacidade desta pessoa, do seu cliente, mas compartilhe a sua intimidade, compartilhe as suas experiências, isso faz com que a pessoa adquira mais confiança, tenha mais segurança neste processo de negociação e estabelecimento de um relacionamento. E aí, como eu falei, não significa que a venda vai ser efetuada exatamente naquele momento, mas pode ser que no futuro ele volte a te procurar para fazer um negócio, porque você você deixou uma marca positiva nele. Entendemos, pessoal? Bom, eu fico por aqui. Daqui a pouco nós temos a nossa live. Eu quero você na minha live. Não me deixe sozinha falando lá com o professor Ed, tá? Eu, professor Ed, professor Vitor, queremos vocês na live. Então venham participar da live com a gente. Vamos trocar figurinha aí, que é muito legal. Se você não entregou seu mapa ainda, não esquece, entrega logo, não deixe para amanhã. Eu vou falar de novo da lei de Murphy, que o Murphy acaba com as nossas histórias, com os nossos projetos. Não se esqueça, tá? E aí agora na nossa aula ao vivo nós vamos falar sobre as estratégias e os tipos de negociação. Vamos ver a matriz de estratégia, os tipos de negociação, tá? Quais os movimentos da negociação, vamos falar sobre ética e uma questãozinha aí
de aplicação prática para a gente resolver junto. Muito bem, pessoal, eu fico por aqui, espero você daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, estamos aqui para te ajudar. Um beijo, um abraço, nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. EAD, o Unicesumar do meu jeito